Tim Maia foi um dos caras mais geniais da música brasileira. Ele começou sua carreira musical nos anos 50, muito novo, junto com o Roberto Carlos, tocando rock and roll no estilo Elvis Presley. Mas ele só foi se tornar uma das vozes mais poderosas da MPB nos anos 70, quando ele lançou o seu primeiro disco solo. Daí em diante, foi pedrada atrás de pedrada. Mas tem um disco dele que se destaca perante todos os outros, o mais aclamado, considerado sua obra-prima pela crítica nacional e internacional, o seu quinto álbum, Racional, Volume 1. Se você já ouviu esse disco, com certeza você percebeu que as letras são completamente diferentes de qualquer outro disco, não só do Tim Maia, mas de qualquer outra coisa que você já tenha ouvido antes. Aqui não tem letras de amor, da dor da cornidão ou essas coisas mais mundanas que o Tim canta nos outros discos. As letras aqui são um pouco mais profundas. Aqui ele fala sobre a origem da humanidade, sobre uma energia racional que é capaz de imunizar as nossas mentes, uma série de questões místicas e esotéricas que respondem todos os anseios mais profundos da humanidade. Eu tive que subir lá no alto para ver energia racional, a verdadeira luz da humanidade. E constantemente manda o ouvinte ler um livro. Não qualquer livro, mas o livro Universo em Desencanto. Leia o livro Universo em Desencanto. E o disco ainda acaba com uma das levadas mais ridiculamente swingadas, cantando em inglês, como esse pensamento ainda vai dominar o mundo. We gonna rule the world, don't you know, don't you know? E no ano seguinte foi lançado o Racional, agora volume 2, novamente seguindo a mesma temática das letras do primeiro álbum. Pra quem já caiu de cabeça na música brasileira, sabe que misturar MPB com misticismo e filosofia esotérica não é uma coisa tão incomum. Meu novo disco, que tem por título A Tábua de Esmeralda, que foi onde começou toda a alquimia. E eu faço nele uma alquimia musical. Jorge Benjor fazia músicas falando sobre Hermes Trismegisto, alquimia e a filosofia de São Tomás de Aquino. Outros artistas como Pedro Santos, Vinícius de Moraes e os Chinquans faziam letras com um pano de fundo no misticismo afro-brasileiro. Mas esse disco do Tim Maia é completamente diferente. Enquanto todos esses artistas que eu mencionei usavam esses esoterismos puramente como temática das suas canções, o disco Racional do Tim Maia é praticamente uma peça publicitária. E todas as músicas são feitas com o intuito de divulgar essas ideias transcendentais malucas e fazer com que mais pessoas conhecessem os ensinamentos dessa seita chamada cultura racional. Mas o que exatamente foi ou será que é essa seita? E qual é a relação deles com o Tim Maia? Esperando que alguma espécie de Deus desça do céu. Para entender essa história, a gente precisa conhecer um pouco a personalidade do Tim Maia, ou melhor, Sebastião Rodrigues Maia, o seu nome de batismo. Ele era um cara, no mínimo, intenso. Com 15 anos já tinha montado seu grupo de rock com Roberto Carlos. Com 17, foi estudar nos Estados Unidos. Uns anos depois, foi deportado de volta para o Brasil por porte de ervas. A cannabis sativa de Linneu, ele é um estupefaciente. Nada mais além do que isso. E na década seguinte, já era o maior nome do funk e do soul em toda a América Latina. A questão é que, desse momento em diante, ele começou a ter uma relação bastante problemática com o álcool e com substâncias brancas inaláveis, a qual ele teve problemas ao longo praticamente de toda a sua vida daí em diante. E essa intensidade do cara foi catalisadora de um processo que aconteceu em 1974, quando ele conheceu Manuel Jacinto Coelho, o líder da cultura racional, e a gente ainda vai falar bastante desse cara. Manuel, o maior homem do mundo. Nessa época, o Tim Maia já tinha amigos que eram adeptos desse movimento, então ele conheceu a principal obra, o livro Universo em Desencanto, e caiu de cabeça no movimento. É importante ressaltar que essa aproximação de artistas com o transcendental e a busca das respostas de questões existenciais e espirituais era meio que
comum nessa época. Por exemplo, alguns anos antes, os Beatles tinham ido para a Índia meditar junto com monges hindus. Nessa época, o Tim Maia abraçou completamente o lifestyle racional. Começou a só se vestir de branco, parou de comer carne vermelha, parou de fazer cópulas sem fins reprodutivos e, principalmente, abandonou as substâncias entorpecentes, o que fez com que seu desempenho vocal e capacidade artística chegassem no ápice de toda a sua carreira. Além de ter se juntado com músicos brilhantes na sua banda, como Robson Jorge e Serginho do trombone, os quais eram obrigados a se vestir de branco, só usar instrumentos brancos e, claro, ler o livro. Mas uma coisa interessante sobre os LPs produzidos nessa fase é que eles são incrivelmente raros. O último disco de vinil do Racional Volume 2 que tem registro de venda na internet foi vendido no ano passado por R$ 4.500. E eles são raros assim por um bom motivo. O Tim Maia abandonou o movimento em 1976, 2 anos depois de ter entrado, e simplesmente mandou recolher e destruir todos os discos à venda na época, o que é algo esperado conhecendo a personalidade do cara. O motivo da saída não é exatamente conhecido. O que nós sabemos é que o Tim Maia chegou à conclusão que o Manoel Jacinto, o líder da parada, era um picareta. Nas palavras dele, pilantra, ladrão e um tarado que comia todo mundo. Mas a grande questão que fica é qual a lore dessa seita? No que será que eles acreditam? Por sorte, não é tão difícil procurar as respostas dessas perguntas, já que eles fazem bastante questão de divulgar o pensamento racional e são bastante ativos ainda hoje em dia. Eles têm site, livros, vídeos e até um O MesaCast. nosso Racional Cast. E a história da cultura racional é muito mais interessante quando contada pelo ponto de vista de quem é adepto dessa seita. A cultura racional surgiu com Manoel Jacinto Coelho, o fundador e mentor da seita. Segundo o livro Cavaleiro da Concórdia, que conta a história do Manoel, quando ele tinha 10 anos, já ele tinha todos os conhecimentos da humanidade, de matemática e português até astronomia e política. Além disso, ele conheceu pessoalmente Getúlio Vargas e foi ele que deu a ideia para o presidente criar o Ministério do Trabalho e as leis trabalhistas. Além de ter salvado a vida do Vargas quando ele previu um acidente de automóvel que o presidente conseguiu sobreviver. Nessa época ele trabalhava numa tenda espírita no Meier, um bairro do Rio de Janeiro, mas em 1935 ele recebeu o chamado do mundo racional e, como médium, percebeu que o universo agora entrava em uma outra fase, a fase racional. Segundo o livro Universo em Desencanto, a cultura racional distingue duas formas de expressão da mente humana: o pensamento, que é impuro, terreno e o motivo de todos os males da humanidade, e o conhecimento racional, que seria a forma mais evoluída do pensamento humano, desenvolvida na glândula pineal. As seitas do século XX têm essa característica muito interessante de misturar conhecimento supostamente científico com um misticismo maluco. E essa relação da glândula pineal com o desenvolvimento da razão e do conhecimento oculto vem, na verdade, desde os escritos do filósofo René Descartes. E muitas outras religiões, seitas e cultos falam sobre essa glândula que seria o ponto pela qual a sua alma se manifesta na sua mente. E esse desenvolvimento da glândula pineal e obtenção do conhecimento racional, segundo o livro, faria com que pudéssemos voltar ao nosso lugar de origem, o mundo racional, um universo que todos os seres humanos vieram de lá, e que voltaríamos para lá quando desenvolvermos o raciocínio. Mas, no momento, estamos presos aqui na Terra, que é um lugar transitório, no qual precisamos do desencanto, ou seja, da solução dos enigmas do universo, para finalmente transcender a matéria. E essa ideia de transcender o plano material através do conhecimento também não é exclusivo dessa seita. Ele pode ser encontrado desde as correntes gnósticas do cristianismo lá do século II. A cultura racional, na verdade, é uma completa salada de misticismo de diversas religiões ao longo da história, com pitadas de pseudociência. É como se alguém entrasse na seção de religião e esoterismo de algum sebo de uma cidade pequena e tentasse condensar todas aquelas informações num livro só. Mas não foi bem isso que aconteceu, porque, segundo os seguidores da seita, são na verdade 1.006 livros no total. É claro, a maioria não se tem acesso, então a gente só supõe que eles existam, e que tem algo minimamente relevante escrito neles. Mas a principal obra é composta por 21 livros, e eles falam sobre absolutamente tudo. Parafraseando a descrição deles, na obra estão expostos, da forma mais simples e clara, todos os conhecimentos da formação do mundo e dos seres que o habitam,
os esclarecimentos da origem de tudo, do antes de ser tudo, o que era e como chegou a ser o que é pela degeneração e deformação da natureza. Os livros falam desde filosofia, ciência, medicina, até política, civilização e aliens. A cultura racional possui uma cosmogonia muito interessante. A forma como foi criado o universo, segundo eles, é mais ou menos essa aqui. Existe um ser chamado racional superior. Ele é tipo o ser todo-poderoso desse mundo racional. E a única pessoa que pode contatar esse racional superior é, ou melhor, era, o Manuel Jacinto. E além desse racional superior, existe também uma classe inferior, os racionais. E se você não tá levando a sério, fique sabendo que o nome do grupo Racionais MCs vem do disco Racional do Tim Maia, Racionais foi o nome eu trouxe, né? O disco do Tim Maia. que por sua vez vem desses racionais que eu tô falando. Tá, esses racionais que viviam na planície racional e acabaram se desvirtuando pela vontade de serem livres, eles viraram o Sol, e as suas virtudes viraram a Lua e os planetas. Além disso, os racionais viraram, além do Sol, também a humanidade, aparentemente. Nada disso faz muito sentido, convenhamos, não dá pra esperar muita coisa. Vieram descendo por o pedaço não estar pronto e perdendo as virtudes. Com o tempo, se extinguiram em cima da planície gomosa e outros tantos se extinguiram em cima da resina, e daí começaram a nascer do chão. O princípio da deformação. No princípio eram monstrengos, depois monstrinhos, depois monstros, depois monstrondontes, depois monstrões. E uma hora viraram nós, seres humanos. Seja lá o que qualquer coisa dita aqui signifique, eu acho que a licença poética do Manuel passou um pouco do limite aqui. E essa ideia de seres racionais meio que serve de explicação para todas as outras religiões que a cultura racional toma parte das suas crenças. Por exemplo, alguns racionais desvirtuados viraram espíritos, ou seja, os guias e orixás do espiritismo e das religiões espíritas afro-brasileiras como a Umbanda, da qual a cultura racional é extremamente influenciada. E essa galera sempre se vende como algo além de seitas, religiões e filosofias, porque ela meio que incorpora de tudo um pouco numa compreensão supostamente universal para explicar todas as coisas que existem, inclusive as que não existem, tipo aliens. Sim, a cultura racional, segundo o próprio Manuel, é uma cultura extracósmica. Aqui cabe um pouco de contexto. Nos anos 50, algumas correntes do espiritismo já faziam contato com extraterrestres, porque para eles, os aliens são nada mais que espíritos mais evoluídos que habitam outros planetas e de vez em quando vêm conversar com a gente aqui na Terra. E a cultura racional não quis ficar para trás. O homem veio do mundo racional, mundo este de onde saem os discos voadores, dito pela classe científica, e não são seres de energia pura, limpo, perfeito, nossos irmãos, que, vendo a evolução do homem, mandou um ser humano do mundo racional na Terra, se materializou para escrever os livros Universo em Desencanto, revelando a gênese cósmica e para onde estamos de retorno. Lembrando que nessa época também surgiam pelo mundo várias seitas New Age, ou Nova Era, como são chamadas, que introduziram aliens nas suas crenças. Relatos na mídia de abdução e contatos extraterrestres eram muito comuns nessa época, e de certa forma colocavam em xeque várias das crenças das religiões tradicionais. Era preciso novas formas místicas de compreender esses seres intergalácticos. Então, principalmente a partir da década de 60, começou a ter uma incorporação bizarra de seitas e religiões OVNIs, que acreditavam que a evolução espiritual poderia ser obtida através do contato com ETs, ou que eles passariam para nos buscar dessa dimensão inferior e nos levariam para a dimensão superior deles. E algumas experiências dessas religiões OVNIs foram bastante trágicas. Talvez você já tenha ouvido falar do culto Heaven's Gate nos Estados Unidos, em que 39 membros usaram sacos plásticos para se asfixiarem, até que eles literalmente se desconectassem do plano material na tentativa de que suas almas fossem transportadas por uma nave espacial que os levassem para uma existência superior. Por sorte, até onde se sabe, na cultura racional ninguém fez coisas desse tipo. Eles apenas esperavam, pacientemente, por OVNIs. E segundo a seita, os extraterrenos, como eles chamam os ETs, são apenas seres mais evoluídos que às vezes fazem contato com a Terra para propagar a existência do mundo racional. São nada mais, nada menos do que habitantes do mundo racional. E eles atendem, esses habitantes do mundo racional, eles atendem a um único princípio,
a único objetivo é mostrar a toda a humanidade, provar a toda a humanidade de que ela mudou de fase. E caso você esteja se perguntando, será que ainda existem seitas e religiões OVNIs por aí? A resposta é sim. A Pampa. Milhares de pessoas hoje, somente no Brasil, estão antenadas nos alertas planetários do comandante intergaláctico Ashtar Sheran aqui no YouTube, geralmente narrados por inteligência artificial. Saudações terráqueos. Bem-vindos ao Ashtar News. Algumas pessoas, inclusive, até tentam se comunicar com ele da forma que podem. Mas aqui estamos chegando em lugares muito profundos. Vamos voltar para a superfície. Calma, acabei de receber aqui uma mensagem intergaláctica. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal, não é o Marcos. O cara sabe muito. Hoje, você pode dar sorte de encontrar algum doidinho de bairro que por algum motivo caiu na onda da cultura racional. Qual supermercado? Raciocínio racional. Esse é o mercado que eu conheço. É o mercado do seu id, do interior de cada ser. Esse é o verdadeiro mercado. Entendeu? É do eu verdadeiro. É o eu interior. Esse é o mercado. Esse é o que esse mercado quer. O desenvolvimento da glândula pineal, da célula epífise. Mas ela nunca mais vai ter o impacto que teve nos anos 70, principalmente por causa do Tim Maia. Mas não foi somente ele que fez música sobre a cultura racional. Outros artistas brilhantes da música brasileira, como Jackson do Pandeiro e Nelson Gonçalves, Por isso se fala tanto no universo em desencanto. também fizeram músicas a respeito dessa filosofia religião seita. Eu espero que com esse vídeo eu possa ter demonstrado que, com tempo livre o suficiente, você pode cair em buracos do coelho muito malucos, a partir de coisas até que simples, como um disco do Tim Maia. E aproveitando o clima ufológico, minha última mensagem para a Terra: busquem o conhecimento. Brincadeira. Minha mensagem é a seguinte: 2025 promete. É isso então. Tchau.